Avisa aí pro Matheus e o Kio acordar. Então, lembrando, se alguém acordar, como foi dito agora, vocês me dão um toque. Abre o áudio, me dão um toque. Tá? Então, vamos lá, gente. Vamos ao conteúdo. Tá bom? Uma ótima aula a todos. Gente, antes de iniciar a aula, eu gostaria que... É uma coisa inusitada, né? Uma coisa inesperada que aconteceu. Graças a Deus que hoje nós temos essa possibilidade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Abre o fone e me fala. Não, senhor, estamos ouvindo, não. Sim, estamos ouvindo. Alto e Tá claro. de boa, senhor, tá bom. Tá dando para ouvir. Tá, então, graças a Deus que a gente estamos tendo essa possibilidade, que é a tecnologia. Tá dando para ouvir de boa, senhor. Tá, então tá bom. Então, graças a Deus, gente, eu peço então a colaboração de todos, que todos liguem o áudio. E, na eventual dúvida, pode me interromper, tá bom? Porque vocês estão ocultos agora. Então, o chat não vai dar para ver. Então, nesse exato momento, durante a minha fala, pode abrir o áudio e me interromper. Professor, não entendi tal coisa, tá bom? Também peço a paciência do segundo A, porque o segundo B, na verdade... Ô, senhor, Oi. aceitando a Cíntia aí. Ah, tá. Então, deixa eu voltar. Obrigado. Ok. Opa, tem mais gente chegando. Tudo bem? Que bom, fico feliz. Então, tá bom. Oi, Isa. Então, vamos lá. Vai daí. Bom, gente, então, olha, é uma coisa inusitada que aconteceu, todo mundo inesperado, né? E a gente tem que ter paciência. Isso vai passar, né? Lógico que ela trouxe aí uma mudança comportamental mundial, deixou todo mundo... E estamos deslocados e desestruturados nesse exato momento. Mais uma vez, repetindo, graças a Deus, que essa possibilidade tecnológica está permitindo fazer a aula online, tá bom? Então, deixe agora o áudio desligado e, na medida que for surgindo a dúvida, pode abrir o áudio, pode falar, tá bom? Eu também peço a paciência do pessoal do segundo A e eu vou retomar um pouquinho para a gente ficar tudo uniformizado. Eu vou fazer uma aula da página 359 e o conteúdo é o crescimento vegetativo da população brasileira, tá? E olha só, então o conteúdo, tá? O crescimento vegetativo da população brasileira. Qual é o objetivo disso? Estuda o crescimento vegetativo da população brasileira, compreender como as taxas de natalidade e mortalidade influenciam no crescimento natural da população, né, do país, estudar o declínio das taxas de fecundidade e natalidade do Brasil. A gente vai ver passo a passo. E na medida que for passando, então, se surgir dúvida, pode me interromper. Professor, não entendi. Eu paro e explico novamente. Tá bom? Opa, vem abrir o áudio aí. Fecha, por favor. Então, vamos lá. Bom, nós temos aí um registro de 1900 a 2014 nesse gráfico, o qual está na apostila de vocês, tá bom? Então, vejam só. Em 1990, até os dias atuais, é possível identificar 3 períodos distintos no crescimento vegetativo da população do Brasil, em termos de dinâmica demográfica. Primeiro, ele foi de 1900 a 1940. Observe aqui, olha, 1900. A setinha está aparecendo para vocês aí do meu indicador? Está aparecendo essa bolinha vermelha, gente? Alguém pode abrir? Sim, professor. Tá. Tá? Então tá bom. Então veja só, 1900, né? Observe o índice de natalidade, a taxa de natalidade aqui, olha.
extremamente elevada. Observe a taxa de mortalidade, também elevada. Olha só, o crescimento vegetativo aqui, estreito, né? Bom, e aí veio o segundo período, que foi de 1940 a 1970. O que aconteceu nesse período de 1940? Ó, então, de 1900 a 1940, um período restrito. Olha, o TN, TM e o CV, tudo bem? Então, observe aqui, olha, o período pós-1940 até 1970. Então, 1970, olha só, nesse período aqui. Então, de 1940 a 1970, o que aconteceu? Uma queda brusca da mortalidade. Mas o que levou a uma queda brusca? Porque foi o período pós-Segunda Guerra Mundial, aí houve, né? A gente vai ver na frente, eu vou repetir novamente, o que aconteceu? O higiênico sanitário, controle de doenças, a infecto-contagiosa, principalmente, que mais? Médico hospitalar, né? A alimentação e o deslocamento para a urbanização também. Observe que houve aqui o chamado aqui explosão demográfica, justamente nos anos 50, 60. Olha só, 70, aliás. Olha só, extremamente. Aqui, olha, o crescimento vegetativo 30 em relação a 1940, que praticamente aí vamos colocar 50%, né? Na verdade não é 50%, assim, aproximadamente. E em seguida, olha o terceiro período aqui, pós-1970 até os dias atuais. Então, nesse exato momento, 2020, nós estamos no terceiro período, tudo bem? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho, no segundo período. O segundo período, então, começou a ter um declínio da natalidade. A mortalidade declinou muito mais, o crescimento vegetativo se elevou. Mas no terceiro período, observe só, pós-1970, o que aconteceu? Praticamente a mortalidade teve uma linha linear, né? Ela não sofreu nenhuma oscilação nem para mais nem para menos, ela quase que se manteve linearmente. E já a natalidade, ela vagarosamente ela começou a decair e ela vem se restringindo cada vez mais. Observe que em 2014 a mortalidade e a natalidade ela ficou bem funilada. Alguém querendo entrar? Alô, alguém pode abrir? Não vi nenhuma mensagem não, senhor. Acho que não tá. Então tá bem. Então, vamos lá. Então houve, olha só. Olha, vou colocar isso aqui, né, como boca. Observe a boca, a restrição da natalidade e da mortalidade. O crescimento vegetativo bem pequeno. Dê uma olhada lá, olha. Em 1900, o crescimento vegetativo é extremamente elevado. Olha agora, gente, como que está. Mas por que isso está acontecendo? É isso que a gente vai ver lá na frente. Por que isso está acontecendo? O período, a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, a gente tem um crescimento vegetativo. Tudo bem? Como mostra aqui. Mas isso é chamado de transição demográfica que o nosso país está passando. Nosso país, ele vem passando, né, pela transição demográfica já pontual, já é uma questão real. Nós estamos no terceiro período. Passamos pela transição demográfica do primeiro período, do segundo período, estamos no terceiro período. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone. Tá bom? Próximo slide, olha só. A taxa de natalidade do Brasil, enquadrados no passado entre o mais elevado do mundo, 1900
Aqui se tem o dado ainda do final do primeiro período. Nós tínhamos 44 de cada 1.000, 44, né, nascimento, ou seja, a taxa de 44 por 1.000. Olha só como ela vem restringindo, vem caindo. Aqui, olha, a partir de 1970, 1940, 1970, segundo período. Ainda relativamente elevada, mas com declínio. E ela declinou de uma forma relativamente acentuada no ano 2014. Olha a diferença, gente, da taxa de natalidade de 1940 a 2014. Não tenha dúvida que 2020 é que nós não temos um dado oficial ainda, né? Porque estava para acontecer o recenseamento do IBGE, mas não foi possível em relação ao coronavírus, né? Que nós estamos numa pandemia. Então, assim que for efetivada essa pesquisa, depois teremos uns dados reais. A gente tem uns dados estimativos, não é aproximadamente o real. Mas olha a restrição de 44 para 14. É brusco. E a gente vai ver por quê, né? Quais são a utilidade de se avaliar um gráfico? Dúvida? Então vamos lá, próximo. Taxa de fecundidade. Se a taxa de natalidade caiu, porque a taxa de fecundidade também caiu, obviamente. Aqui ela se comunica, aqui elas estão de mão dada, né? A quantidade de filho por mulher só vem despencando. Em 1940, se tinha 6 filhos. Mas por que 6 filhos? O campo precisava de trabalho, de mão de obra. Então, era um trabalho familiar, praticamente, né? Onde as nossas avós, vocês se lembram? Talvez o seu avô, ou talvez o seu pai, no meu caso também, onde a mulher tinha bastante filho. Tinha mulher que tinha um time de futebol de campo ainda com reserva, não é verdade? E isso foi diminuindo. Olha só. Mas por que caiu bruscamente? Por quê? Qual é o motivo, a causa dessa diminuição? Tá? Então, diante dessa situação, é o que a gente vai avaliar. Por que caiu? Lembrando que o Brasil, a situação do Brasil é restringir mais ainda, muito mais. Tá? Hoje, o nosso país, só para vocês terem uma ideia, esse percentual aqui, ele coloca o nosso país como lembrando, o nosso país subdesenvolvido como se fosse um país desenvolvido. A média de filho de um país desenvolvido é em torno de 1,6, nós estamos a 1,7, certo? Mas o que isso representa, mesmo fracionado? Aproximadamente 2 filhos por casal, né? Ou a mulher tem 2 filhos, aproximadamente, tá? Agora, por que esse declínio está acontecendo? Se você pegar aqui, olha, dá uma observada, bem aqui, olha, métodos contraceptivos associados ao processo de transformações sociais e econômicas que ocorreram no país a partir de 1970. O que aconteceu a partir de 1970? A população ela passou a ser predominantemente urbana. Hoje nós temos um total de 84% da população vivendo em área urbana. Mas, evidentemente, que isso teve ocorreu o chamado êxodo rural. As pessoas saíram do campo para a cidade. Mas por que em 1970 a população saiu da zona rural e foi para a cidade? Porque houve a industrialização. A industrialização, na verdade, chegou após a Segunda Guerra Mundial, mas ela só teve um papel efetivo de importância aqui no nosso país pós-1970. Aí está a causa. E a mulher começou, então,
a se restringir, porque o poder socioeconômico começou a se elevar também. As pessoas passaram a ter dinheiro para se prevenir mais. E por outro fato também, a urbanização encarece, melhor, o filho, ele proporciona um gasto mais elevado. Lembre-se de uma coisa: escola, comida, uniforme, né? Roupa de passeio, e outros, e acaba encarecendo. E além do mais, o casal também que possui maior poder socioeconômico, ele quer restringir o número de filhos porque ele quer aproveitar a vida, viajar, comer melhor, sei lá, lazer, um monte de coisa. Tá? Então, por isso que vem restringindo. E a tendência é restringir mais, porque a mulher também começou a ocupar o mercado de trabalho. A mulher ingressou nesse mercado de trabalho e hoje ela desempenha papel fundamental. E isso acabou refletindo também no casamento. O casamento passou a ser mais tarde, o filho também passou a ser mais tarde, e, consequentemente, então, nós atingimos essa meta em 2014, mas a tendência é diminuir muito, muito mais. Tá bom? E a queda da mortalidade? O que aconteceu com a queda da mortalidade, que é o próximo gráfico? Olha só o que aconteceu também. Mas por que diminuiu? Diminuiu a natalidade, nem tanto, ainda continua sendo superior ao índice de mortalidade, né, a taxa de mortalidade, mas a mortalidade caiu. Em 1940, tínhamos aí 25 por mil, ou seja, de cada 1.000, 25 morria. E a tendência foi diminuindo, mas por que será? Qual foi a causa? Só voltando um pouquinho no gráfico anterior. Observe a causa aqui, ó. Olha, particularmente em 1940 e 70, está relacionado ao processo de expansão urbana e industrial no país. E isso representou, aliás, pós-1940, preparação da indústria, mas a indústria efetivamente ela teve um papel primordial pós-1970. E isso acabou refletindo no médico hospitalar, tá? Que mais? Mesmo no campo, tá, gente? Mas tem o atendimento médico, né? Ó, campanha de vacinação gratuita entre aspas, né? Aqui é a medicina preventiva, tudo bem? Tanto é que vocês, né, possuem a carteirinha de vacinação. E saneamento básico, mas o que é saneamento básico? Água encanada e esgoto encanado, principalmente. Isso acabou, então, olha, repercutindo na mortalidade. A mortalidade começou a decair, tudo bem? E chegamos, então, olha, 2010, a estatística, em 2014, e 6 por mil. Né? De cada 1.000, 6 morrem. E a taxa de... Isso aqui no geral, tá? Agora, e a taxa de infantil, de mortalidade infantil, como vocês podem observar? Ó, de 69 por mil para 14,4 por mil. Isso numa estatística de 1980, nós tínhamos aí aproximadamente 69 por mil, que em 2014 já tinha uma redução de 14,4, tá? Por mil. Ou seja, de cada 1.000 crianças, 69 morriam. De cada em 2014, de cada 1.000, 14,4 morria, tá? Mas isso também, olha só, se você pegar aqui, mas por que houve uma redução? Melhoria generalizada das condições sociais e econômicas da população. Alimentação, né? Higiênico-sanitário. E uma outra coisa fantástica, a mulher passou a ter assistência, não importa as condições socioeconômicas da família ou da mulher, ela tem um acompanhamento médico, né, até o parto. E depois um acompanhamento também do recém-nascido.
Por isso que houve uma redução aqui significante, tá bom? Tudo bem? E, consequentemente, essa diferença entre nascimento e morte, ela vai levar à esperança de vida. O que é a esperança de vida? A expectativa de vida. A população começou a viver mais, bem mais, tá? Só para você ter uma noção, olha só. Olha a esperança de vida. A partir do momento que a pessoa melhora suas condições sociais, econômicas, que é o socioeconômico, e aí há uma disparidade da esperança de vida, viver mais. Imagine que em 1920 ainda, lá no primeiro período, né, da transição demográfica, observe bem, com 42 anos, a pessoa já se sentia velha. Ele já estava se preparando para a partida. E já nos anos 60, olha, já teve um aumento, um ganho de 10 anos a mais. A pessoa começou a viver mais. Observe que em 1990, já subiu mais, 60 anos, né? Olha só, em 2014, 75 anos. Não tenha dúvida que em 2020 é um pouco mais. Tanto é que o governo ele faz uma leitura desses gráficos e ele partiu, então, para uma mudança aí na política de aposentadoria. Agora a pessoa ele vai ter uma vida maior de trabalho, na formalidade, e você vai se aposentar depois. É isso? Então, aí se fala acima de 65 anos hoje a aposentadoria. Por quê? A população está vivendo mais. Essa esperança de vida. Tá? Por quê? As condições sociais e econômicas se elevou. Olha só, né? Aqui são dados de 1980, 54 anos. Olha, para 75 anos em 2014. Aí você vai falar assim, mas professor, o espaço de tempo é pequeno, realmente, é pequeno, mas houve aí um crescimento, né? Estamos vivendo mais, ainda bem, graças a Deus. Bom, essa esperança de vida, ela também, ela vai provocar, consequentemente, um contingente muito elevado também do envelhecimento. A gente vai ver lá para frente. O que esse envelhecimento também vai provocar uma consequência para o governo. Essa a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Quem pode abrir o microfone? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tá de boa. Então, legal, gente. Favorável. Eu vou fazer o seguinte, até porque eu tenho que corrigir o exercício, eu já fiz com o pessoal do segundo A, agora só falta o segundo B. Gente, eu vou pedir então para o segundo A rever aí os exercícios, e o segundo B terão que fazer exercício. Na verdade, já fizeram. Oi? A gente já fez até o 3. Joia. Você é do segundo A ou segundo B? Segundo B. Tá, o segundo B, fez até a terceira? Isso. Só falta da 4 em diante, né? Então, legal. Sim. Então, vamos lá. Então, eu vou só falar, eu vou comentar um pouquinho já. Olha só o exercício aí. Então, qual é a alternativa mesmo sem olhar na apostila, sem nada? Dê uma lida rápida e a gente já comenta isso aí. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A população brasileira em razão... Em razão do quê, gente? Letra C. Estamos loucos já? Todos concordam? Nenhuma dúvida? Então tá bom, letra C.
Em seguida, a gente vê aí, olha, a imagem a seguir apresenta dos estágios de transição demográfica no litoral, ou seja, o processo de passagem de altas taxas para o de baixas taxas de natalidade e de mortalidade, iniciando no período do pós-Segunda Guerra Mundial. O que ele vem mostrando aqui, gente? Uma diminuição da natalidade, não é isso? Aqui já tinha, olha, 2 crianças, né? É isso mesmo. E 2 no carrinho, olha. Aqui já houve uma diminuição e diminuiu muito mais. A transição demográfica é um fenômeno que pode ser explicado pelas seguintes características. Qual é a característica ou melhor, qual a alternativa que preenche essa característica? A C de novo? C de novo, a urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos. Guarde bem essas palavras, que são as palavras-chave, gente. Em todo e qualquer lugar que vocês forem, tiverem que fazer prova, sempre vai ter que mostrar um gráfico, talvez um desenho, uma imagem, alguma coisa. Lembre-se, a redução da natalidade ela está relacionada à urbanização, à entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a entrada da mulher no mercado vai implicar no casamento mais tarde e vai ter filho mais tarde, né? E também no uso dos métodos contraceptivos. Tudo bem? Então, letra C. Vamos lá. 3. Eu parei aqui, né? Eu tenho as grandes regiões, taxa de fecundidade total. Gente, o nosso país é extremamente grande, a gente também vai ver lá na frente, e se tratando do crescimento vegetativo, ela tem uma variação muito forte também, que será apontada na pirâmide etária, nas faixas etárias. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, a taxa de fecundidade e a diferença relativa, né? E ela é bem diferente. Observe que o Sul, em 2010, tem 1,75, o Sudeste 1,66. A taxa de natalidade do Sudeste é menor que o Sul, não é isso? 2010. Olha no ano 2000, onde se tinha menor taxa de natalidade? Sudeste também. Tá? Nas demais regiões são um pouco elevadas. Com base na tabela acima, a respeito da população brasileira, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Alguém se habilita? A D? Quem assinalou outra alternativa? A de armário. Hã? Alô? Alô, alô, oi. Estão me ouvindo? A alternativa correta é a D. A queda das taxas de fecundidade tem se mostrado como uma tendência nacional. De um modo geral, a queda acompanha transformações socioeconômicas das últimas décadas. Observe que todas diminuíram, né? E ainda o Sudeste se mantém, né? Desde 2000, ele apresenta o menor e o menor 2010. Tudo bem? Vamos para a próxima. Oi. No norte tem uma taxa de fecundidade maior porque é menos urbanizado? Taxa de fecundidade Maior porque é menos urbanizado? Não, as condições socioeconômicas é ruim, precária. Ah, tá. E os métodos contraceptivos, ela requer dinheiro, que as pessoas pouco não têm, ou talvez não tenham acesso também, por uma questão de dificuldade mesmo de se locomover, né? Porque mora longe e até chegar aonde dispõe desse material é difícil. E tem o fator dinheiro também. Entendi. Tá certo? E tem um outro fator também que implica, educação. Quando você tem a educação, você tem o conhecimento.
E o conhecimento, você te leva a prevenir muita coisa. Tudo bem? Dúvida? Então, vamos para esse exercício agora. Tá? Brasil, pirâmide etária da população 2010. O enunciado está aí. Nas últimas décadas, houve diversas mudanças estruturais na economia brasileira, como industrialização e urbanização, que alteraram o comportamento reprodutivo da população. Um gráfico em forma de pirâmide, em cuja ordenada aparecem os grupos de idade, em cuja abscissa encontra-se contingente populacional em números absolutos e percentuais. É a forma usual de representar a estrutura etária de uma população. Observe que existem 3 cores. E essas 3 cores, a gente já vimos anteriormente, se alguém tiver dificuldade na base, corpo e topo, por favor, abre o áudio, professor, não estou entendendo. Eu vou te dar todo o embasamento para você entender, tá? Então, observe. Olha só, o vermelho, 1991. Olha só, base relativamente larga em relação a 2000, está representado pela cor azul, e 2010 representada pela cor verde. Observe que 1991 havia uma base estreita. Olha só, essa barriguinha aqui, ambos os lados, ó, representando a mulher, representando o homem. Observe que essa barriguinha já subiu no azul. Olha, que vai subir mais no verde, porque na medida que o tempo vai passando, lógico que você vai adquirindo a idade vai te levando para cima. Então, o que era jovem passou a ser adulto, o que é adulto vai passar a ser idoso, evidentemente. É uma questão do tempo biológico, né? E é dividido em 3 períodos. Base... Oi. Diga, Mauro. Vai mudar. Gente, tudo bem? Eu sei que era alguma dúvida. Posso continuar? Então, olha só. Na medida que o tempo vai passando, não tenha dúvida, que vai mudando de uma faixa para outra. O jovem passa a ser adulto, o adulto passa a ser idoso. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Justamente isso. Houve uma diminuição dos anos 90 para o ano 2010. Olha, isso quer dizer que a natalidade está diminuindo porque a urbanização ela se intensificou, mas ainda não parou. A urbanização é uma realidade. O êxodo rural ainda acontece. A urbanização, as coisas são caras, encareceu muito. A mulher está ajudando no orçamento familiar. A mulher hoje tem uma educação elevada, um conhecimento elevado. A mulher tem um poder aquisitivo de adquirir os métodos contraceptivos, né? E o dinheiro também possibilita viagem e outras coisas mais. Então, isso a natalidade está restringida. No entanto, olha só o que está acontecendo. O adulto está em maior número e, ao mesmo tempo, também o número de idosos estão se elevando. Tá? Com relação à evolução da pirâmide etária no Brasil no período de 1991 a 2010, considere as afirmativas a seguir. Dê uma olhada no algarismo romano dessas preposições, 1, 2, 3, 4, para a gente chegar na alternativa. Já leram ou não? Só é a alternativa E? Alternativa E? Também acho que é isso. Bom, confere. Por quê? 1. A população adulta de 20 a 59, superior a jovens, de 0 a 19, indica uma tendência de que o Brasil não será mais um país jovem. Realmente, não será mais um país jovem. Lembra da minha fala anterior que 1,6 é a média de fecundidade por mulher.
Então, nós estamos a 1,7 do último dados, de 2014. O Brasil, né, ele está com um percentual de um país desenvolvido, mas é subdesenvolvido. E a tendência é restringir mais. Né? Então, tá certo. 2. Ocorre redução relativa das taxas etárias inferiores na população total. E também aumento significativo de todas as faixas etárias superiores a 20 anos. Confere. Alguma dúvida aí? 3. Existe uma tendência de envelhecimento da população, evidenciando o estreitamento da base e alargamento do topo da pirâmide, refletindo as mudanças estruturais que acontecem nas últimas décadas. Não tenha dúvida. Olha só. Olha o que aconteceu. O corpo se alongou, a base funilou e o topo relativamente também cresceu. Então, está correto. 4. Há uma tendência de manutenção na estrutura etária da população com preponderância de jovens, demonstrando estagnação da transição demográfica no país? Aqui não. Aqui está errado. Tudo bem? Aqui, ó, estrutura etária da população com a predominância de jovem, demonstrando... Não tem a predominância de jovem. A predominância nesse exato momento vai ser de adultos. Portanto, a alternativa E. Tudo bem? Tá joia? E aí nós temos a 5. Observe a 5. Existe uma relação direta entre o dinamismo das práticas sociais e transformações nos indicadores demográficos da sociedade. Observe nos gráficos como um exemplo de alteração de comportamento social no Brasil. Olha só, menos de 15 anos. De 15, aqui, olha, linear. De 15 a 19 anos, está diminuindo. De 20 a 24, não é isso? Diminuiu, o ano 2000 para o ano 2012. De 25 a 29, deu uma elevada. De 30 a 34, uma elevada. O período do espaço-tempo é o mesmo. De 35 a 39 anos, olha, de 40 anos, um pouquinho, certo? As mudanças verificadas entre os anos 2000 e 2002 ocasionaram o seguinte comportamento demográfico. Qual comportamento demográfico ela ocasionou? Vou estar representando aí. Letra C. Qual o comportamento demográfico que está sendo representado aqui nesse gráfico? O que esse gráfico está querendo dizer? Vamos lá. De 0 a 19 anos, base jovem. Tudo bem? De 20 a 59 anos, aqui não mostra, mas de 20 até os 40 anos vem mostrando o quê? Aí está representando o corpo, que é adulto. O que está acontecendo com o adulto? Observado? O jovem está diminuindo, o adulto cresceu, não é isso? Principalmente nesse período aqui, olha. De 25 a 29, 30 a 34. Então, vamos dar para a alternativa. Elevação da expectativa de vida. Aqui não está falando nada de expectativa de vida. Aqui eu tenho o quê? Base e corpo. Tudo bem? Ampliação da população escolar. Isso aí é um tiro no pé. Não tem nada. Isso aí é uma alternativa solta. C. Redução da taxa de fecundidade. É ou não é? Sei de craque neto. C de chocotone, né? Redução da mortalidade infantil. Aqui não está falando. Então, é a C. Redução da taxa de fecundidade. Está aqui, gente. Olha o percentual. Pequeno demais. Né? Aqui, principalmente aqui. Menos de 15 anos. Tá certo? Dúvida? Posso passar para frente? Agora, observe as imagens das pirâmides etárias do Rio Grande do Sul e lê as afirmações a seguir. 1970, como a pirâmide etária, né, estava representada, ou seja, em 1970 ela tinha esse perfil. 1991, olha só, sempre observando a base.
o corpo e o topo, tá? Ó, base até os 20 anos, o corpo até os 59 anos e o topo. Observe uma outra coisa. Olha que detalhe interessante aqui, olha. Dá uma olhada, em 1970. A mulher está sendo representada na cor, sei lá que cor é essa, é lilás, vermelha. Não, vermelha não é não. Roxo, sei lá. Olha só. A mulher, o número de mulher idosa, ela é maior do que o homem. Olha aqui como que ela já está. Mais ainda, ela sobressaiu mais. Olha só o ano 2010. Tudo bem? O que isso representa? Representa que o homem, biologicamente, vive menos que a mulher. Por outro lado, biologicamente, a mulher ela é mais forte do que o homem. Biologicamente, ela é resistente, vive mais. Tudo bem? Então, o que a gente pode... que análise que a gente pode fazer desses 3 gráficos? Observe que num período de espaço de aproximadamente 40 anos, houve uma mudança estrutural na pirâmide etária do estado do Rio Grande do Sul. Observe só, iniciou uma diminuição, o jovem, o adulto era que sobressaía, e os idosos bem funilados. A leitura que você faz isso, base um pouco estreita, um corpo largo e um topo pequeno, demonstrando o quê? A esperança de vida baixa. A esperança de vida aqui começou a se elevar. O topo, a base, mais ou menos, um corpo já elevado. Olha só, que esse corpo elevado, ele passou a ser, já começou a atingir o idoso. O idoso passou a ser em maior número no Rio Grande do Sul. A natalidade, houve uma restrição forte. E o corpo, então, se alongou. Olha só como o corpo está alongado. Então, vamos às preposições. O declínio da fecundidade e o aumento da expectativa de vida no estado marca o início do processo de envelhecimento da população gaúcha. Pegando aqui, olha. Sim ou não? Sim. Marca o processo do envelhecimento da população gaúcha. O número de idosos, pegando 1970, 1991, 2010, passou a ser o maior número. Então, está correto. Na pirâmide etária 2010, observa-se uma elevação do índice da população em idade ativa no estado em relação às pirâmides anteriores, que é a população relativa, gente. As pessoas que se encontram em idade de trabalho. E aqui no nosso país, só passa a ser legal após 18 anos e depois até a aposentadoria. Então, vamos pegar em torno de 18 a 60 anos. 18 a 60 anos, que faixa etária que eu estou falando? Estou falando da faixa etária do corpo. A faixa etária dos adultos. Então, passou a ser maior? Sim, passou a ser maior. Né? Olha lá. Observa-se uma elevação? Sim, passou a ser maior. Então, está correta. Né? 3. Comparando-se às pirâmides, verifica-se que a expectativa de vida vem aumentando progressivamente, sendo a população feminina idosa feminina idosa maior do que a população masculina idosa. Não tenha dúvida. Olha só. A esperança de vida passou a ser maior. E o número de mulheres idosas, pega aqui, olha, mais de 80 anos, dá 2 vezes a proporção de mulheres, aproximadamente, né? 2 vezes mais do que o homem, evidentemente. Então, alternativa D.
Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, abre o áudio. Alguma dúvida? Por enquanto não, senhor. Tranquilo, senhor. Vou entender. Show de bola. Então, tá bom. Observe aí, tá quem perdeu aí, ó, tá aí, ó, tá bom? É só pegar que nós vamos entrar agora na aula, na próxima aula. Armário. Da aula 13 agora. Pegaram? Posso entrar na próxima aula, aula 13? Eu vou Sai daí. minimizar. Pode pegar a palavra. Tá bom. Então eu vou minimizar, me dá 2 minutinhos só para colocar outro PowerPoint. Tá bom? E aí, Arthur, fofocando aí ou não? Fofoca online, Arthur. Eu vi, hein? Arthur. Tudo bem, gente? Então vamos para a próxima aula. Vamos lá, mais um pouquinho, tá bom? Bom, página 366 para todo mundo. Lembrando que anteriormente eu coloquei uma página aí que deverão fazer, gente. Olha só, é necessário, tá? A tarefa mínima, a tarefa complementar e o plural. Tudo bem? Então, vamos para essa próxima aula. Página 366, a gente vai ver a estrutura etária no mundo. Qual o objetivo disso aí? Compreender a importância dos estudos demográficos para a análise da estrutura etária de uma população. Em outras palavras, para que serve a estrutura etária? Qual é a finalidade disso? Então, é isso que a gente vai ver. Conhecer o conceito de contingente demográfico. A gente vai conceituar novamente para entender. Conhecer o índice, a razão de dependência. Então, a gente vai observar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena leitura pontuando alguma coisa. Só deixa eu pegar minha canetinha aqui. É rapidinho. Senhor, o Alvão falou que pegou no sono aí e ele tá voltando, hein? Quem? O Alvão. Meu Deus. Não, fala para ele acordar. Fala para ele. Tá dormindo igual O menino Antônio lá, senhor, ele já tá entrando aí. Meu Deus. Oh, não dorme não, pelo amor de Deus, tá bom? Não dorme não. Bom, vamos lá. Eu vou grifar aqui só para a gente estar lendo. Opa, mãozinha. Olha só. O estudo demográfico dedica uma parte importante do seu trabalho para a análise de estruturas de uma população. Gente, o estudo demográfico ele é extremamente importante. Vocês estão acompanhando aí o meio de comunicação, como eles estão passando. Aí você fala, mas como que eles sabem desses dados? Estou falando especificamente do coronavírus. Como ele que aponta? São estudos, gente. E esses estudos, não tenha dúvida que entra aí os estatísticos da vida, matemáticos da vida, muito mais do que isso. Certo? Então, especificamente, o estudo demográfico, ele vai estar fazendo alguns apontamentos. Ele vai fazer o apontamento, olha só, da faixa etária, né? Faixa etária. Deixa eu mudar essa canetinha que eu não tenho habilidade. Olha só. Dessa faixa etária, ele vai apontar os gêneros, mulher e homem. E vai também apontar as atividades profissionais. Dessas atividades profissionais, né, estão relacionadas ao primário, secundário e terciário. Dentro desses setores, qual que é o mais preponderante, qual sobressai mais, né? E também fornece dados da realidade socioeconômica de um país, socioeconômico, as divisões, classe A, B, C e D, né? A miséria.
E tem uma outra coisa, vai apontar também, olha, o nível educacional, vai apontar os recursos de saúde, tá? E os benefícios sociais, que a gente vai ver lá na frente. Bom, em seguida, nós temos também uma outra coisa, que esse estudo demográfico vai fazer o apontamento que nós já vimos, taxa de fecundidade e mortalidade, mas só que a nível mundial. A gente vai estar falando a nível mundial disso aí, tá? E isso vai estar apontando a estrutura etária de um país. Estrutura etária é diferente, né, da faixa etária ou estrutura social, econômica e tudo mais. Então, aqui eu estou falando diretamente na idade. O que os apontamentos de idade vão implicar, né? Porque essa questão da idade, ela está relacionada a uma questão de aumento ou diminuição quando se fala das transformações recente ou histórica. Por exemplo, vamos pegar a Venezuela. Quanto a população tem a noção que a estrutura etária da Venezuela ela decaiu, mas por quê? Houve uma emigração, saída, e dessa saída um percentual significante adentrou no nosso país via Venezuela, como vocês acompanharam. Por outro lado, houve uma mudança significativa lá e houve uma mudança significativa aqui no nosso país e principalmente na estrutura etária da população de Roraima, né? Então, ele pode fazer aí vários apontamentos, né? Voltando um pouquinho da assistência médica, né? Enfim, tem um monte de implicações aí, certo? E esse contingente demográfico de um país ele vai representar a capacidade do mercado consumidor. Se você tem uma população, digamos, hoje o nosso país estava aproximadamente 210 milhões de pessoas, sendo brasileiros ou não, mas aproximadamente 210 milhões de habitantes, isso vai ter uma representação no mercado consumidor interno, tá? E depois também, dentro disso aí, é necessário fazer a distribuição, onde se encontram essa população, em maior número de jovens ou não, na área territorial do nosso país. Lembrando que o nosso país, na divisão das regiões macros, né, macro-regional, determinado pelo IBGE, é dividido em 5 macro-regiões. Portanto, cada região tem um comportamento na estrutura etária. E, consequentemente, se a gente for avaliar a pirâmide etária, a gente vai ter uma noção de como que é, tá? Então, dentro disso aí, nós também temos a questão, o gráfico vai apontar se uma população ainda continua, já que nós estamos falando a nível mundial, se um país é pobre ou um país é subdesenvolvido, já caminhando por umas características dos países envolvidos, ou se um país é desenvolvido. Lembrando que país subdesenvolvido jamais será um país desenvolvido, tá? E aí, por N razões, que a gente vai ver isso em outras aulas. Bom, o gráfico aponta isso aqui, tá? Então, observe só, eu tenho 2 pirâmides. Observe a pirâmide de 1960, a pirâmide de 2015.
Isso a nível mundial, gente. Tá? Não estou fazendo apontamento de nenhum país. Eu estou pegando a média de todos os países existentes no mundo, no globo terrestre. Olha só, em 1960, após Segunda Guerra Mundial, tinha-se uma base larga, né, jovens. Observe o corpo relativamente largo, mas um topo ou ápice estreita demais, certo? Observe o gênero, mulher, homem. A mulher sobressaindo aqui, não importa aqui do país, né, do país político, econômico, não importa se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, mas a mulher, né, ela é em maior proporção do que os homens. Fazendo essa transição pós 55 anos depois, olha só, 55 anos, meio século depois, observe, olha como mudou aqui. Mudou significativamente, né? Se você observar nos traços apontados em cada faixa etária, mudou. Ou, assim, significativamente, houve uma restrição da natalidade, o corpo se alongou um pouco mais, isso é notório. Observe quem nasceu aqui 55 anos depois, o que acontece? Ele foi já quase idoso, ele está aproximadamente nessa linha aqui, né? Então, a tendência, por isso que a gente faz aniversário, a tendência é você só subir. Subir no que eu digo é você ganhar idade, né? De 1 para 2, 2 para 3 e assim vai embora. Então, olha só, houve uma diminuição. Observe, pega essa linha aqui e dá uma esticada, olha só, seguindo aqui o que eu estou apontando. Houve no mundo, né, no geral, a maior expectativa de vida, maior esperança de vida. As pessoas estão vivendo mais a nível mundial. Tudo bem? Dúvida? Agora, olha o formato de um país subdesenvolvido. 2015. 2015 para 2020, há uma proximidade relativamente pequena em termos cronológico, espaço-tempo. Isso quer dizer que a Angola ainda se mantém dessa forma. Mas por que se mantém dessa forma? Por que a base é alongada e o topo é estreito? Mas por que será? Não tenha dúvida que a economia do país é extremamente pobre. A educação, ela também é uma educação fragilizada, né? E, consequentemente, a questão da alimentação, a questão da assistência médica hospitalar, saneamento básico, higiênico sanitário, gente, é um caos. E isso vai atingir a esperança de vida. Tudo bem? Então, aqui há um número elevado de mortalidade infantil, há um número de mortalidade geral, a taxa de natalidade é extremamente elevada, né? Está parecendo assim, olha, aqui, lembra daquele primeiro período de 1990 a 1940? Praticamente isso. Maior número de natalidade, né? E maior número de mortalidade. Crescimento vegetativo pequeno, restringido. Tá? Tudo bem? Então, essa é a realidade de um país subdesenvolvido. Agora, observe só, um país desenvolvido, Alemanha, e o período é o mesmo. Observe que o período aqui é 2015, Alemanha. Olha só, gente.
uma mudança significativa, a base ela é bem menor, a tendência é diminuir. Observe no corpo, enorme, alongado. Agora imagine esse corpo daqui a 20 anos, ele vai subir. O número de idoso é esperado, sim. O número de idosos vai ser extremamente elevado, não tenha dúvida. Dentro desse idoso, repetindo novamente, olha só, se em 2015, olha a proporção das mulheres aqui, bem elevada. Imagina que quando essa ponta chegar no idoso, lógico que isso tem uma consequência para o governo, né? O poder público, ele tem uma consequência. Tá certo? E aí a gente vê depois o que isso pode, e que consequências serão essas, o que isso pode implicar. Tá? Agora, um país subdesenvolvido, um Chile, não poderia ser o Brasil, evidentemente, mas colocar no Chile, que é um país subdesenvolvido, porém emergente. O que é emergente mesmo? Um país subdesenvolvido, mas industrializado. A industrialização provocou o êxodo rural. E o êxodo rural, vocês sabem, que é a saída do homem do campo para a cidade. A cidade inchou. A malha urbana aumentou. Aumentou em razão da industrialização, que é o setor secundário. E o setor terciário também passou a ter assim, um significado muito forte. Os números de hospitais aumentaram, o número de escolas aumentaram, o número de comércio de todo o segmento aumentado. Enfim, houve aumento. E aí a população começou a ter um maior conforto, o padrão de vida aumentou. E, consequentemente, o número de nascimento começou a restringir, a taxa de natalidade diminuiu. E a tendência é diminuir mais, e mais ainda. Observe que o corpo, o número de adultos, está elevado. Imagine quando esse corpo, aqui, olha, estiver atingindo a idade ou a faixa do idoso, que é o topo ápice. Gente, por isso, aqui a nível de Brasil, o governo federal já tomou a iniciativa, já mudou, a aposentadoria, a previdência, em razão disso. Tudo bem? Aqui nós temos já o exercício propriamente dito. Mas antes disso aí, eu gostaria de falar sobre isso aqui, transição. Deixa eu só um minutinho. Na apostila de vocês aí, gente, tem a apostila de vocês tem um último tópico, que é o tópico 7, dependência demográfica. Isso, vocês observaram aí, está só tem um parágrafo, na primeira linha, no final da primeira linha tem lá, dependência demográfica. O que significa dependência demográfica? O nosso país é um país onde a população economicamente ativa se inicia aos 15 anos. Mas aí você vai lá, mas professor, inicia aos 15, o senhor não falou 18? Sim, aos 15 você não é computado pelo governo, mas você já pode exercer alguma ocupação que é chamado uma espécie de jovem aprendiz. Você faz um estágio remunerado, onde só se tem um contrato, não tem o registro em carteira do CLT. Então, para o governo você não existe, tá? Mas você já pode exercer alguma ocupação a nível de estágio. Por outro lado, após 60 anos, hoje especificamente 65 anos, você já está na inativo. Você está aposentado, então você não exerce nenhuma ocupação mais.
né? Então, todas as pessoas abaixo de 15 anos e todas as pessoas acima de 60 anos estão inativos. Então, essas pessoas abaixo de 15 e acima de 60 anos, elas estão totalmente dependentes de quem encontra ativo, que é essa idade de 15 a 60 anos, são as pessoas que trabalham, tá certo? Então, essa denominação dependência demográfica, ela retrata justamente isso, abaixo de 15 e acima de 60. Abaixo de 15, que você ainda está se preparando profissionalmente, né, no caso, estudando, e acima de 60 anos você já não se encontra mais ocupado, trabalhando, né? Então, está inativo. Tudo bem? Isso significa dependência econômica. Tá joia? Dúvida? Abre o áudio, quem tiver dúvida, por favor. Tá tudo certo, professor. Tudo Entendeu? ok. Tá joia. Gente, agora a gente tem que fazer exercício, né? Senão não tem graça. Olha só, o primeiro aí. Tenta resolver isso aí. Se tiver dúvida, eu estou aqui, ó. Posso dar uns 3 minutos para resolver isso aí? Só coloca as palavras-chave, porque depois a gente vai discutir, eu vou colocar isso aí na tela também, a resposta, para a gente estar discutindo, finalizando a discussão. Tudo bem? Eu só vou ler o enunciado, falar sobre o gráfico e em seguida vocês fazem, tá bom? Observe nas pirâmides etárias abaixo a distribuição da população por sexo e por faixa de idade, apontando transformações na estrutura populacional do Brasil. Olha só, eu tenho 1980, olha o comportamento, o gráfico. Lembrando que a pirâmide etária é um gráfico. 1990, houve mudança? Sim. 2000, mudou? Mudou mais. Olha só, 2020, o ano que nós nos encontramos. Nós estamos em 2020, olha só. Então, eu também tenho, as cores vêm apontando a base, o corpo e o topo. Vermelho base, laranja. Ô, Sor, Oi. coloca a Valência aí. Hã? A Valência. Valência? Ela tá Tá, tudo bem, só um minuto. Já vou colocá-la. Só vou sair aqui. Ok. Tudo bem? Então vamos lá. Ô, senhor, você tá mutado. Ô, Sô, você tá mutado aí, Sô. Sou. Opa, você tá mutado aí, Sô. Ok, estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Beleza, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos então.
A pergunta. Considerando o período de 1980 a 2020, explique a mudança principal em relação à proporção de jovens e a mudança principal em relação à proporção de idosos na população brasileira. 1980. O que aconteceu com os jovens, gente? O que aconteceu? Houve uma redução. Muito bem. E o que aconteceu com os idosos? Aumentou. Aumentou. Agora eu tenho que saber a causa. Se houve uma diminuição dos jovens, por que diminuiu os jovens? A gente tem que Por colocar a causa da consequência. natalidade? Muito bem. O que mais? Grupo de risco. A natalidade ela está relacionada a quê? A Quem dá luz, fecundidade. gente? Muito bem. Houve uma redução da taxa de natalidade e de fecundidade. Tudo bem? Também Agora, a expectativa de vida. não, aí já vamos entrar na segunda parte, que é o do idoso. Por que houve uma proporção de idosos? Hã? Por que, gente? Porque houve uma elevação da expectativa de vida, não houve? O que provocou uma... Pode falar. Pode falar. Por que houve uma elevação da expectativa de vida? Porque melhorou os hospitais, a saúde, essas coisas? As vacinas. Porque houve uma mudança socioeconômica, ou social e econômica, tá certo? E a qualidade de vida. Eu vou colocar agora a resposta. Quem puder, tira um print aí, depois passa na apostila, pode ser? Aí a resposta. Tudo bem? Ó, se tratando especificamente do jovem, deixa eu pegar aqui. Aí. Olha só. Olha só, por que houve a redução do jovem? Olha, né? A taxa de natalidade e fecundidade. Agora, de idoso. Olha só. De idoso no Brasil. Porque houve uma elevação da expectativa de vida. Mas qual foi a consequência da expectativa de vida? Sem dúvida nenhuma, o econômico é o mais forte, né? Houve um padrão de vida melhor. Houve também a questão aí do médico hospitalar, vacinação, tudo isso acaba facilitando. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Quem pode abrir o microfone para que está tudo ok? Ou se tem alguma pergunta para fazer também? Tudo ok. Nenhuma. Tá. 2. Tá de boa. Considere a tabela abaixo sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é uma medida comparativa usada para classificar a qualidade de vida oferecida por um país aos seus habitantes. Então, eu tenho aqui em primeiro lugar a Noruega, fantástico. Olha só o IDH da Noruega, elevada, né? Deixa eu mudar aqui a minha caneta. Extremamente fantástico. Olha a expectativa de vida. Média, 81 anos, né? Escolaridade, quase 13 anos, média por pessoa, né? Então, isso quer dizer que uma boa parte tem universidade, ou talvez o colégio concluído. E o rendimento aqui, ó. Per capita por ano, 47 mil dólares, quase 48 mil dólares. Isso representando aí para a gente, dá quase 200 mil reais, divide 200 mil reais por 12, dá quanto, hein, gente, por mês? Diferente do nosso aqui, né, que o governo está disponibilizando 600 reais, né?
E mais de 70% da população ganha o salário mínimo. Em quarto, os Estados Unidos, depois vem a Argentina, ao Brasil aqui, apareceu. Isso, dados estatísticos, né? Nada recente. 2014, ó. Nada recente, tá? 2014, nós estávamos nesse IDH aqui. Aí vem, com base na tabela, considere as seguintes afirmações. Cuba apresenta expectativa de vida média, né? Cuba apresenta expectativa de vida média de ano de escolaridade e rendimento per capita superior ao do Brasil? Sim ou não? Tem o Brasil, tem o Cuba. A classificação bem melhor que o nosso país, certo? Não, então não. Então não, né? Então não. Mas tem alguém que tem dúvida nesse tópico aqui, ou nessa preposição? Dois, então. Brasil e Zimbábue apresentam, em média, a mesma escolaridade? Brasil e Zâmbia, média de escolaridade. Escolaridade aqui, ó. Gente, vergonhoso, né? É vergonhoso, né, gente? Ó. Sim, né? Zimbábue apresenta maior IDH em relação à Etiópia. Zimbábue, IDH maior que a Etiópia. Sim, por uma questão de décimo aí. Né? Voltando centésimo também. Então, a alternativa aí é 2 D. e 3, né? É D. Tá certo? E a última, para a gente estar encerrando. É D, né, senhor? D. Tá aí a resposta, D. Tá bom? Agora vamos para essa, a última. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Expectativa de vida ao nascer por regiões. Gente, a África, expectativa de vida, 1965 a 1970, 43 anos, as pessoas era considerada velha, já estava já se definhando para o andar de cima. Olha só a Ásia, olha a América Latina e Caribe, nós estávamos aqui, aliás, estamos, né? Fazendo parte da América Latina. Olha o país desenvolvido, a média mundial. Aí veio 1995 a 2000. Olha só, todos, absolutamente todos os continentes apontados aqui teve um crescimento, certo? Vem a pergunta. Indique as regiões do globo com taxa de esperança de vida ao nascer inferior à média mundial nos intervalos de 1965 a 1970 e 1995 a 2000. Indique a região representada no gráfico com o melhor desempenho no aumento da expectativa de vida ao nascer entre os períodos 1965, 1970, e 1995 e 2000. Observe aí o gráfico e responda. 2 minutinhos. Ok? Fácil, né? E vamos para B. Por quê? Entre os períodos 1965, 1970 e 1995, 2000, houve um aumento da esperança de vida ao nascer em todas as regiões indicadas no gráfico. Houve um aumento da esperança de vida ao nascer em todas as regiões indicadas no gráfico? Mais 2 minutinhos.
Ok? Dúvidas? Não. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho Pode que abrir o áudio para... é África e Ásia. Então, vamos lá. Então, a questão, a pergunta A. De 1965 a 1970, as regiões são africanas e asiáticas, não é isso? Que se encontra abaixo da média mundial entre 1995 e 2000 é a África, não é isso? Observe que a África aqui, olha, extremamente baixa mesmo, em relação a 1995 e 2000, em relação à média mundial. Olha só, média mundial 65, a África ainda está 52. 52 anos de média, já imaginou, gente? Em seguida, o aumento da expectativa de vida, né? De 1995 a 70, 1995 2000. O melhor desempenho no aumento da expectativa de não nascer foi a Ásia. Olha só a Ásia. Em 53, deu um salto elevado. Eu acho que as condições socioeconômicas aí melhorou bastante, né? E a B? Aumento da esperança de vida. Por quê, né? Em todas as regiões. Não tenha dúvida que no mundo inteiro, pega o que está acontecendo agora, o coronavírus, o mundo se mobilizou, né? Está todo mundo auxiliando, digamos dessa forma, entre aspas, né? Auxiliando uns aos outros, se tratando de país. Então, isso significa que no mundo inteiro houve, não de forma total, mas expressiva, saneamento básico, educação, alimentação, vacina. Isso acabou repercutindo na saúde, né? A urbanização, aumento de renda, né? E o mundo continua desigual, sim, mas menos desigual em relação entre 65 e 70, tá bom? Tira um print também dessa resposta que eu vou colocar agora, que vem mostrando ó, o que eu acabei de falar entre A e B. Tá joia? Tudo bem? Professor, Oi. na B eu posso citar a infraestrutura também? Sim, a infraestrutura é um conjunto de coisas, né? Que aí você vai fazer, aí você vai colocar infraestrutura, né? Ela está relacionada sem dúvida a essa melhoria da esperança de vida. E a infraestrutura, ela envolve aí saneamento, né? Água encanada, saneamento, esgoto encanado, né? E também tem circulação, a infraestrutura, ela É um conjunto. representa um conjunto de coisas. Ô, senhor, desculpa interrompeu, eu pedi para aceitar ele de volta, que ele tinha caído Tá bom, eu estou dando um... no finalzinho da aula. Tá bom. Só um minuto que eu já... Ele não apareceu aqui. O que aconteceu? A hora que ele retornar, você me dá um toque, tá bom? Beleza, eu vou falar com ele de novo, professor. Tá. Ele não apareceu aqui, não. Só deixa eu voltar lá. Então, gente, é isso. Lembrando que terão que também realizar, olha, tarefa mínima, complementar e o plural. Armário. Na dúvida, me dá um toque. Tá bom? Gente, alguma dúvida no geral? Tudo ok, sir. Entenderam? Tranquilinho, show. Nenhuma dúvida? Então, eu estarei encerrando aqui. Meu muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Obrigado, sir. Até. Tá bom? Professor, até semana que vem. Tá, Obrigado, fica com Deus, senhor. gente.
vem. Nada. entendeu? Valeu, Lindão. Falou, senhor. Até semana que vem, senhor. Até semana que vem. Forte abraço. E não deixe de Cheiro, fazer uma as tarefas, hein? Pode deixar. Valeu, senhor. Falou. Adeus, tchau, tchau. Tchau, fique com Deus. Um ótimo Tchau, final de senhor. semana. Obrigado. Nada, tchau, tchau, tchau. Danilo, já estou encerrando. Qualquer dúvida depois você entra em contato, tá bom? Tá, Danilo? Aí, ô, senhor, tinha caído aí, falou. Tá bom, mas qualquer coisa, Danilo, você entra em contato que eu passo. Pode crer, Você não senhor. falou. Valeu. Tá bom? Fica com Deus. Um ótimo final de semana. Você também. Opa, Luciano, agora eu preciso pegar, deixa passo a passo para mim colocar aqui, aí eu sei como que é. Tem uma caneta, cacete.